Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa, A Arena do Futuro, e o tema de hoje é um dos temas mais fortes da Bíblia, mais fortes do livro do Apocalipse. Nós vamos hoje falar e responder perguntas sobre Apocalipse 13, sobre a besta de Apocalipse 13. Então, prepare-se, convide as pessoas, chame a sua família e senta todo mundo aí na sala, aí no sofá, que nós vamos hoje abrir a palavra de Deus e responder estas perguntas. Mas antes, eu quero lembrar você que nós temos um site que está disponível para você conhecer muito mais da palavra de Deus. O nosso site é novotempo.com/Arena do Futuro. Nós temos também um curso bíblico que é muito especial, pois ele foi preparado em DVD. Aqui está, é o estudo Grande Conflito, e você pode solicitá-lo através do nosso e-mail, que é arenadofuturo@novotempo.org.br. Faça contato conosco e solicite gratuitamente esse belíssimo curso em DVD. E através desse mesmo e-mail, você pode mandar para a gente, sabe o quê? Um pequeno vídeo de uns 15 segundos, no máximo 30 segundos, contando, dizendo uma pergunta. Faça uma pergunta. Qualquer tema da Bíblia que você gostaria de saber mais, manda para cá e nós vamos usar o seu vídeo em um dos nossos programas. E ainda, nós temos agora uma opção a mais para você seguir o Arena pelo Twitter, @Arena do Futuro. Você pode, com certeza, não só seguir, mas saber detalhes interessantes, curiosidades sobre as profecias e sobre o futuro de acordo com a palavra de Deus. Combinado? Então nós aguardamos o seu contato, tem também o telefone da Novo Tempo, tudo isso para você acompanhar, receber informações, fazer contato conosco e conhecer mais e mais da palavra de Deus. Agora prepare-se, prepare o seu coração, porque chegou o momento em que nós vamos ouvir a primeira pergunta do programa de hoje. E eu já disse, é sobre Apocalipse 13. Vamos ver e ouvir que pergunta temos. O Apocalipse fala quais são as características da besta? Claro que sim, claro que fala. O Apocalipse, e não só o Apocalipse, o livro de Daniel também, e existem outros versos na Bíblia que nos ajudam a entender as características da besta. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o livro do Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica, numa linguagem profética, numa linguagem apocalíptica. A palavra Apocalipse vem da língua grega, que significa revelação. Então, o livro do Apocalipse é um livro que traz revelações, revelações fortes, diretas, contundentes, impressionantes. E por se tratar de um livro com mensagens muito profundas, o escritor, inspirado por Deus, resolveu usar uma linguagem figurativa, simbólica, justamente para que as pessoas não tenham esse problema ao ler o livro do Apocalipse. E assim elas consigam entender com a ajuda da própria palavra de Deus de forma geral. Quando a pessoa pergunta quais são as características da besta no livro do Apocalipse, eu chamo a sua atenção para uma rápida leitura de alguns versos que nos ajudarão a entender e responder esta pergunta. Eu vou começar com Apocalipse 13, verso 1. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então você vê, aqui o primeiro versículo mostra uma besta que se levanta do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui está a primeira característica da primeira besta. Quando você vai para o versículo 11, você encontra uma segunda besta. Veja, vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Então, na verdade, nós temos aqui 2 bestas e, consequentemente, características diferentes. A primeira besta sai do mar, a segunda besta sai da terra. A primeira besta tem 7 cabeças e 10 chifres. A segunda besta tem só uma cabeça e tem 2 chifres. A primeira besta, ela tem mais aparência de dragão, enquanto que a segunda besta tem aparência de cordeiro e fala como dragão. Então, as características da besta, elas vão nessa linha. São 2 bestas, do verso 1 até o verso 10 é a primeira besta, e do verso 11 até o verso 18 é a segunda besta. Outras características mais nós encontramos. Por exemplo, voltando a falar da primeira besta, que vai do verso 1 até o verso 10. Eu li o versículo 1 para você, mostrando as 7 cabeças, os 10 chifres e tal. Quando você vai para o versículo 2, Apocalipse 13, verso 2,
Diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse texto mostra para nós que a primeira besta tem outras características curiosas. Você percebeu que tem características de leão, de urso e de leopardo. Isso nos faz lembrar um texto do livro de Daniel. O profeta Daniel, ele menciona essas características no capítulo 7. Se você voltar ao capítulo 7, ou lembrar do que está escrito no capítulo 7, vai com certeza concordar comigo. O capítulo 7 mostra o sonho que Deus apresenta e a visão que Deus apresenta a Daniel, mostrando 4 animais. Lembrando que o primeiro animal parecia um leão, o segundo um urso, o terceiro um leopardo e o quarto um terrível e espantoso. Então, na verdade, a primeira besta do Apocalipse tem uma ligação direta com os 4 animais de Daniel, capítulo 7. E a segunda besta do Apocalipse também tem características relacionadas à primeira besta e também a Daniel, capítulo 7. Nós saberemos mais detalhes dessas 2 bestas no decorrer do programa, porque agora vamos ouvir uma outra pergunta de um outro telespectador ou telespectadora. Vamos ver. O Apocalipse fala de 2 bestas, como assim? É isso mesmo. O Apocalipse fala de 2 bestas, como eu estava dizendo antes, dessa pergunta, porque a primeira pergunta era sobre as características da besta. Agora, você pergunta, como assim 2 bestas? Na verdade, o que Deus está querendo nos dizer, através de Apocalipse 13, das 2 bestas, é que, na verdade, existem aqui na Terra 3 poderes que trabalham separadamente por um instante e que, ao mesmo tempo, têm características em comum, especialmente quando se trata do fim dos tempos, quando se trata dos últimos instantes do grande conflito entre o bem e o mal. Os 3 poderes são a besta, o dragão e o falso profeta. Entendeu? A besta, o dragão e o falso profeta. E esses 3 poderes estão juntos neste Apocalipse 13, ao falarmos das 2 bestas. São 2 bestas, mas você vai perceber claramente a ação de 3 poderes. Lembrando o seguinte, essas 2 bestas representam para nós 2 poderes fortíssimos, com uma terceira vertente que está inserida aqui. E esses 2 poderes fortíssimos, a primeira e a segunda besta, na verdade, nós temos aí uma ligação de uma influência política e de uma influência religiosa, de um poder político e de um poder religioso. Assim, você consegue agora ter em mãos essa visão. 2 bestas, 2 poderes, e aí você tem 3 influências espirituais no mundo. Vamos analisar um pouquinho mais isso aqui. Eu vou voltar para Apocalipse 13 e nós vamos analisar melhor este assunto. Tá pronto? O capítulo 13, o verso 2 novamente, fala que a besta era semelhante a leopardo, pés de urso, boca de leão, mas aí tem uma frase no final do verso 2 que impressiona. Diz assim: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Perceba que aqui aparece a figura do dragão. Enquanto você tem 2 bestas, você tem aqui a figura do dragão. Por isso que eu mencionei 3 poderes, recorda? Porque na verdade é a primeira besta, a segunda besta que está ligada aos falsos profetas e o dragão, que é o próprio Satanás. E no verso 2 diz que o dragão, ou seja, Satanás, ele deu à besta 3 presentes. 3 presentes. Primeiro presente, o seu poder, o seu trono é o segundo, e o terceiro, grande autoridade. Eu acho que esses presentes são presentes de grego, né? Imagina, o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que isso tudo significa? Qual é a mensagem para nós de alerta e, ao mesmo tempo, uma mensagem para a nossa própria salvação? Porque quando nós somos alertados, nós somos conduzidos a Jesus, que em Jesus nós encontramos a salvação. Veja o que diz agora o versículo 3. Apocalipse 13, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Agora a Bíblia está dizendo que uma das suas cabeças, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e diz uma de suas cabeças seria golpeada de morte.
o que significa tudo isso? Bom, daqui a pouquinho nós vamos ter o finalmente do assunto, mas vamos para o verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá ou quem pode pelejar contra ela? Em outras palavras, meus amigos, as pessoas que adoram a besta estão, na verdade, adorando o dragão. Porque quem está por trás da besta é o próprio Satanás. Então, adorar a besta é adorar o próprio Satanás. E o versículo 5 diz: e foi-lhe dada uma boca, à besta, foi-lhe dada uma boca, que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses proféticos. 42 meses proféticos. Imagina, foi dada uma boca à besta, e essa boca proferia arrogâncias e blasfêmias, e recebeu autoridade para agir, para dominar, para perseguir 42 meses. E se você vai para o versículo 6, 7, 8, e aí você vai até o verso 10, e você percebe no verso 8 especialmente, que diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, a pergunta fica no ar da seguinte maneira: quem é essa primeira besta? O que significa essa primeira besta? Eu creio que em 1 ou 2 minutos você pode entender facilmente. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1, que diz: vi emergir do mar uma besta. Duas coisas. Besta, a expressão besta se refere a um animal. Tá? Besta e animal aqui são a mesma coisa. Então, o que significa animal em profecia? O que significa a palavra animal no livro do Apocalipse? Quando você vai para Daniel capítulo 7, versículo 17, versículo 23, você descobre o seguinte, que animal significa rei ou reino. Veja, animal significa rei ou reino. Então, essa besta de Apocalipse 13, que é um animal, representa um rei ou um reino. Tudo bem? E a Bíblia diz que essa besta se levanta do mar. Mar é água. E água em profecia, de acordo com Apocalipse 17, verso 15, água quer dizer povos, nações, pessoas, línguas diferentes. Então, uma besta que sai do mar, um animal que sai do mar, significa um reino poderoso que se levanta do meio do povo. Então, a primeira besta não é um bicho, não é um dragão, não é um Godzilla, entendeu? Essa primeira besta representa um poder que se levantaria do meio do povo. A linguagem é simbólica, você entendeu? A besta representa um rei ou um reino, e o mar representa povos. Então, a besta que sai do mar é um reino poderoso que surge do meio do povo. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Mas a Bíblia continua. A besta que sai do mar tinha, como diz a Bíblia, 10 chifres e 7 cabeças. Chifre. Na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, chifre, a palavra chifre, significa 3 coisas: poder, rei ou reino. Veja, o chifre representa poder, rei ou reino. A besta com 10 chifres significa que o reino seria muito poderoso. E mais, esse reino que a Bíblia chama de besta deveria dominar em um certo período da história e deveria ter sob o seu comando 10 outros reinos, 10 outros povos, na linguagem de hoje, 10 outros países. Então, uma besta com 10 chifres representa um reino muito poderoso que teria sob o seu comando 10 outros reinos, 10 outros povos, 10 outras nações, 10 outros países. E nós sabemos pela história que Roma é esse reino, porque foi Roma que dominou no passado e que teve os 10 países da Europa sob o seu comando. Foi exatamente Roma que dominou durante um certo período da história. E o que hoje é Europa, os países da Europa hoje, um dia foram todos juntos o poderio de Roma. Então, essa besta com 10 chifres tem uma ligação direta com Roma, Roma pagã e Roma cristã. Por isso que a Bíblia fala de 2 bestas. Está esquentando, né? Está ficando mais interessante. E você quer saber mais? Quer saber todos os detalhes dessa besta? Tem coragem? Está disposto? Tem fé no coração?
Ou você é daqueles que não gosta que a gente fale esses assuntos? Tem medo, fica morrendo de medo. Tem gente que está morrendo de medo porque eu estou falando desse assunto aqui. Não precisa ter medo de nada, rapaz. Está na Bíblia. Agora tem mais coisas para te falar. Mais coisas que você nem imagina. E para você ficar bem curioso, eu vou fazer um intervalo, volto já já e a gente continua. Até já.